criou o céu e a terra. Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindos aqui à nossa quarta catequese sobre o símbolo apostólico. E hoje vamos dar continuidade à última catequese que fizemos sobre o primeiro artigo do creio, que é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O primeiro capítulo, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, já começa com essa importante afirmação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Quase como um título para toda a Bíblia, né? Pelo menos para o livro do Gênesis. E muito bem, no nosso creio, a afirmação é justamente essa. Esse Criador, ele criou o céu e a terra, duas realidades. O creio niceno-constantinopolitano vai explicitar isso, vai completar, vamos dizer assim, né? Vai dizer, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, resumindo, Deus criou tudo aquilo que existe. Se existe algo, foi porque este algo Deus criou, né? A partir disso, nós podemos afirmar então que Deus criou o mal, Deus criou tudo aquilo de ruim que existe. Bem, o que Gênesis vai nos dizer, na verdade, é que tudo aquilo que Deus criou era bom. Deus criou, passou o primeiro dia, Deus criou tudo aquilo, toda a obra daquele dia e disse: isso é bom, isso é bom, isso é bom. E no fundo, a criação ela reflete a bondade e a grandiosidade de Deus. Então, Deus não criou nada de ruim. Ô padre, mas então de onde que vem o mal, né? A gente não tem um tempo assim adequado para poder aprofundar bem essa questão, mas o mal é a mesma coisa das trevas. O mal tem o mesmo sentido das trevas, ou seja, não é criação de Deus, não é criatura de Deus. O mal, ele é a ausência do bem, como nos dizia Santo Agostinho. Então, assim, é a negação daquilo que Deus criou, é a negação de algo bom que Deus criou. Assim como as trevas também são a negação da luz. Então, de certa forma, o mal ele entra no mundo a partir da negação daquilo que Deus cria, que Deus criou, que são as coisas boas. Tudo que Ele criou é bom. Então, nesse sentido, o mal entra no mundo a partir da liberdade do ser humano, que é uma coisa boa. O livre-arbítrio é uma coisa boa. A partir da liberdade, o homem pode se configurar melhor a Deus, né? Está mais como Deus, vamos dizer assim, não no sentido bíblico, mas no sentido de estar mais em comunhão com Deus. Então, isso é muito importante a gente compreender, que Deus, na verdade, tudo aquilo que Ele criou é bom. Inclusive você. Deus te criou, Deus me criou, somos todos criaturas dele. E somos, portanto, bons em si mesmo, né? Podemos dizer assim. Então, é muito ruim quando a gente começa a negar o mundo como algo ruim, né? Nós compreendemos bem quando alguém passa por uma conversão muito profunda. É muito comum a negação de tudo aquilo que ela vivia. Mas nós temos que compreender que quando a gente nega o mundo de certa forma, nós estamos negando aquilo que Deus criou, que na essência é bom. Nós temos que separar aquilo que São João fala, né, de mundo, no sentido das coisas do mundo que não nos conduzem a Deus, ou que nos levam ao mal ou ao pecado, e o mundo em si. Por exemplo, padre, eu vou deixar de escutar uma música mundana só porque não fala de Deus. Não escuto mais, Djavan, porque Djavan é música mundana. Não vou escutar porque tenho que escutar agora somente músicas que me falam de Deus. Não, de forma alguma, né? Ou seja, a beleza da criação está também naquilo que não fala de Deus, explicitamente, né? Porque a criação toda reflete Deus, certo? Muito bem, o Criador. Nós falamos que o Pai é o Criador, mas na verdade toda a Santíssima Trindade, vamos dizer assim, participa da obra da criação. Obviamente o Pai é o grande arquiteto da criação, o grande maestro dessa orquestra que vai criando tudo aquilo que existe. Mas os padres da Igreja, desde o início dos primeiros séculos, já notaram que na verdade a Santíssima Trindade ela participa da criação.
Por exemplo, no princípio Deus criou o céu e a terra. Aí a gente vai ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo de São João, do Evangelho de São João, e vai dizer, né? No princípio era a palavra, né? Então, assim, João já fazendo referência que Cristo, ele é o verbo encarnado de Deus. E é este mesmo verbo, esta mesma palavra, do grego logos, que está lá no início, no Gênesis, quando Deus começa a criar, não a partir, né, de trovões e coisas grandiosas, como alguns mitos de alguns povos também daquela época, os babilônicos, por exemplo, Deus Marduk criava a partir das tempestades e tudo. Não, Deus, o Deus de Israel, ele cria a partir da palavra, a partir do logos, do verbo. E Deus diz, faça-se a luz. E a luz se fez, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí você vê a questão do uso da palavra para realizar, para fazer as coisas. E esse verbo façamos, é a primeira pessoa do plural, no original hebraico também, já indica os padres da igreja, desde o início já havia ali um traço da trindade, né? Façamos, não eu faço, mas façamos. O Espírito pairava sobre as águas. Também eles viam nessa passagem, nessa passagem como o Espírito Santo que vai dando vida e dando forma a todas as coisas. E na criação tudo é bom, tudo é verdadeiro e tudo tem a sua própria forma e o seu próprio fim. E todas as criaturas estão interligadas entre si. Deus quis que elas estivessem interligadas para dar uma unidade, uma uniformidade de certa forma, mas sobretudo uma unidade, uma comunhão a toda a obra da criação. No Creio fala, né? Deus cria todas as coisas, visíveis e invisíveis. Por que isso? Porque Deus cria também o céu. Na narrativa da criação, isso é identificado com a criação do firmamento. E o céu aqui é compreendido como firmamento, como céu físico, como nós podemos dizer dessa forma, mas também, vamos dizer assim, o lugar espiritual, entre aspas, se é que podemos dizer dessa forma, onde habita Deus, o lugar onde estão as criaturas totalmente espirituais, como, por exemplo, os anjos. Quando no Gênesis fala Deus criou os céus, e no Creio fala todas as coisas visíveis e invisíveis, essas coisas invisíveis são os seres invisíveis, né? Os anjos, né? Com seus arcanjos, querubins e serafins. E na liturgia católica nós celebramos também os arcanjos, pelo menos 3 arcanjos que são mais citados na Bíblia: Rafael, Miguel e Gabriel, e também os santos anjos da guarda. A nossa fé, ela nos ensina, e cada um de nós tem um anjo da guarda que nos protege, que cuida de cada um de nós. Mas o que de fato são os anjos, né? Quem são essas criaturas? Primeiramente, é isso que eu acabei de dizer. Os anjos, eles são criaturas de Deus, portanto não são Deus. Assim como Satanás também. Satanás, o anjo caído, vamos dizer assim, também é criatura. O demônio é criatura, ou seja, não está acima de Deus. Foi criado por Deus. Mas Deus criou algo ruim, padre? Deus criou Satanás, e Satanás é ruim, enfim, os demônios são ruins? Não. Deus criou Satanás como criatura boa, assim como todos os anjos que caíram. Mas, por livre vontade, eles se tornaram maus. Então, uma coisa que nós podemos dizer dos anjos é que são seres espirituais, primeira coisa. Depois, são seres dotados de inteligência, segunda coisa. E terceiro, são seres dotados também de vontade. E a vontade, ela nos leva à liberdade. Quem tem a vontade livre, vamos dizer assim, pode escolher. É claro que a liberdade dos anjos é diferente dessa liberdade dos humanos. Não é a mesma coisa o nosso livre-arbítrio, né? Porque os anjos, eles têm um domínio de si. Eles não têm um corpo, eles são espírito. Então, né, não é exatamente a mesma coisa. Mas podemos dizer, sim, que eles são dotados de vontade e, consequentemente, também
de liberdade. Então esse é o mundo invisível, criaturas dos seres espirituais, né? Os anjos. Sempre lembrando também que os anjos, eles são mensageiros de Deus. A palavra anjo, ela quer dizer mensageiro. Mas aqui o catecismo da Igreja Católica, ele traz uma lembrança importante. Santo Agostinho dizia que eles são mensageiros não por aquilo que eles são, mas por aquilo que eles fazem, pelo fazer deles, né? No sentido do mensageiro. Aquilo que eles são, nós podemos identificá-lo como seres espirituais. É espiritual no ser e mensageiro naquilo que fazem, no fazer, certo? E agora nós vamos falar um pouco sobre o mundo visível. O mundo visível, ou seja, criou a terra, tudo aquilo que existe. Deus criou a terra em 6 dias. E no 7º dia ele descansou, o Shabat, né? O Shabat de Deus, é o descanso de Deus. O 7º dia ele é dedicado ao descanso. Nos 6 primeiros dias são dedicados à criação do mundo. E é interessante que a criação ela leva uma ordem, ela tem uma ordem determinada. E essa ordem determinada, ela também determina, de certa forma, a hierarquia dos seres. Ah, padre, mas existe isso? Existe isso sim. A fé católica, ela nos ensina que existe uma hierarquia dos seres. Não é tudo, vamos dizer assim, no mesmo plano. O homem e a mulher, eles foram criados no 6º dia. É a última criação de Deus e, portanto, o ponto mais alto da criação. É a obra-prima da criação de Deus, quando Deus faz o homem e a mulher. Nesse sentido, o homem e a mulher, a eles é dada a tutela, o cuidado de toda a criação. E aqui a ordem dita em Gênesis, ela nos leva a compreender que o homem é dado ao homem toda a criação para cuidar, assim como o Criador cuida também da criação e de cada um de nós. Como dissemos antes, vale a pena retomar isso, toda criatura ela tem perfeição e bondade próprias. É claro que o mundo ordenado, todos os seres de certa forma têm uma interdependência, vamos dizer assim, uns dos outros. E é interessante que toda criatura ela tem a sua bondade própria. O homem, a mulher e todos os outros seres são bons, por natureza são bons, porque refletem também a bondade do Criador. Vamos lembrar aqui mais uma vez, a cada final de dia, depois de Deus ter criado as coisas daquele dia, ele dizia, isso é bom. No 6º dia, quando Deus criou o homem e a mulher, o ser humano, ele disse, isso é muito bom. 7º dia, Deus descansou. É o famoso Shabat, é o descanso de Deus. Mas, e aí, padre, a gente deve observar também o sábado, assim como os judeus observavam, o descanso pleno, né? A imitação de Deus, vamos dizer assim, imitando o Criador, se configurando também ao Criador a sua imagem e semelhança. Nós devemos também praticar isso. Bem, nós vamos compreender que com a Páscoa, com a ressurreição de Cristo, existe uma nova criação, que São Paulo relata em suas cartas. Essa nova criação, ela nos, vamos dizer assim, ela nos dá uma nova ordem da criação. Essa nova criação, ela é superior à antiga criação, porque a nova criação, ela é feita a partir da graça da redenção. Então, assim, é o velho Adão e o novo Adão. O primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo. E o segundo Adão, pela obediência, ele restaura toda a criação. Por isso que nós, quando somos batizados, nós somos identificados como novas criaturas. Eu me tornei uma nova criatura, uma nova criação que surge a partir do batismo, a partir da ressurreição de Cristo. Então, na verdade, essa observância do sábado, o sábado ainda continua sendo um dia importante para nós católicos, para nós cristãos, mas a observância ela passa a ser a observância do domingo, o primeiro dia da criação, aquilo que o catecismo vai dizer como o 8º dia. E se você ler ali o Novo Testamento, né, de Atos dos Apóstolos em diante,
você vai perceber também o final dos evangelhos, você vai perceber que os evangelistas o texto bíblico vai sempre falar sobre o primeiro dia da criação, o primeiro dia, aliás, o oitavo dia, sempre dando essa nova referência. Para nós cristãos, a nova referência passa a ser Cristo, não mais a lei de Moisés, mas passa a ser Cristo. E Ele é o Senhor dessa nova criação, cujo esplendor se dá no primeiro dia da semana ou no oitavo dia, né? Questão de linguagem. Vamos falar um pouco mais sobre essa hierarquia dos seres. Já falamos que o ser humano ele tem por vocação então ser o cuidador da criação dessa casa comum, como nos diria o Papa Francisco, e existe obviamente essa hierarquia dos seres. É muito interessante a gente compreender isso, porque na nossa sociedade hoje, às vezes nós damos mais valor aos animais do que ao próprio ser humano. Bem, vou esclarecer bem isso para não deixar nenhuma confusão, né? Não é que os animais não tenham valor. Como eu disse, eles têm um valor próprio, a dignidade própria de criatura de Deus, mas assim, existe uma diferença fundamental. E o próprio Jesus Cristo nos dizia isso, né? Vocês não valem mais do que os pardais? Ou vocês não valem mais do que a ovelha, do que uma ovelha? Ou seja, toda criatura tem o seu valor. Mas o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos reflexo de Deus no sentido de imagem e também de semelhança. Agora vamos ligar isso à questão do ser humano. Nós somos criados no sexto dia da criação, a imagem e semelhança de Deus. A imagem é no sentido de imagem mesmo, como nós sabemos, nós temos uma imagem. Se nós podemos pensar um Deus, nós pensamos a nossa imagem, não porque Deus é a nossa imagem, mas porque nós somos a imagem de Deus. Agora, qual que é a diferença então, Padre, entre imagem e semelhança? Nós vamos resgatar um pouco os padres da igreja, a patrologia, a patrística, e os padres da igreja, sobretudo os gregos. Os padres gregos eles vão dizer o seguinte, que com o pecado nós perdemos a semelhança, mas mantivemos a imagem. Com o pecado de Adão e Eva nós continuamos tendo a imagem de Deus, mas nós perdemos a semelhança. O que é a semelhança então? A semelhança quer dizer a comunhão com Deus. Deus partilha conosco a sua santidade e justiça. Quando o homem e a mulher foram criados, eles foram criados em santidade original e justiça originais, né? Santidade e justiça originais. Isso quer dizer o quê? Que não havia pecado. Não havia pecado. Então nós fomos criados à imagem de Deus, mas também a semelhança, ou seja, a participação da vida divina. Aí está, a semelhança é a participação da vida divina. Com o pecado, nós perdemos esta participação da vida divina. É a queda do homem e da mulher. E essa participação da vida divina, ela é resgatada com a morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é que é salvação. Jesus nos salva, não da condição do pecado, nesse sentido, de nos restaurar a dignidade de filhos e filhas de Deus e da participação da vida divina. Portanto, salvação para os padres gregos seria uma divinização. Divinização. Ou seja, o ser humano ele é convidado por sua própria vocação de semelhança de Deus a sempre ser mais divinizado. Atenção para não ter um problema de interpretação, que quando a gente fala em divinização, a gente não está falando assim, cada um de nós vai ser Deus. Não é uma teoria da idolatria, de forma alguma. Mas é uma semelhança cada vez maior com Deus e uma participação cada vez mais profunda no mistério da divindade de Deus. E no caso, em Jesus Cristo, é a divindade e humanidade. É a divindade e humanidade que nos salva. Isso é fundamental, isso é muito importante. Aí está a chave de compreensão para toda a vida cristã. E quando a gente fala da criação do homem e da mulher,
nós temos que dizer que, na verdade, eles foram criados em perfeita igualdade. Perfeita igualdade. Na patrística também se dizia, interpretando Gênesis, sobre a criação do homem e da mulher, que Deus retira da costela de Adão a matéria para fazer Eva, né, para modelar Eva, e tira da costela justamente porque é a metade, é o meio do homem. Não tira dos pés para que a mulher não fosse inferior ao homem, não tira da cabeça para que a mulher não fosse superior ao homem, mas tira da costela para ser igual, para serem parceiros. Isso é muito bonito, né? A patrística nos relata isso. Então, a mulher e o homem, eles são criados em perfeita igualdade e são criados também em perfeita dignidade. A dignidade do homem não é superior à mulher. A imagem e semelhança do homem não são superiores à da mulher. Então, também em perfeita santidade, ou seja, da mesma forma que o homem é convidado a buscar a Deus, a mulher também. Isso é bonito porque o sacramento do matrimônio, que já seria uma catequese sobre os sacramentos, não caberia aqui, mas só para explicitar, o sacramento do matrimônio se torna uma beleza desse ponto de vista. Mulher e homem, quando se unem, eles se completam, não porque falta algo em um ou falta algo em outro, eles se completam porque eles entram em perfeita comunhão, assim como Deus também é comunhão. Então nós poderíamos dizer que o sacramento do matrimônio também é unidade para a santidade. Então é interessante esse ponto também. E vamos falar, por último, da queda, do pecado original. É interessante, nós falamos do mundo invisível, Satanás, o tentador, ele é imagem desse anjo que caiu, vamos dizer assim, e a queda do anjo foi querer ser como Deus, E é essa mesma tentação que ele coloca no coração de Eva e também, de certa forma, de Adão, querer ser como Deus. Aí alguém poderia perguntar assim, mas padre, será que Deus é tão invejoso que ele não quer partilhar a divindade dele? Aí vocês lembram que eu falei há pouco tempo sobre a divinização. Não é que Deus não quer partilhar a sua divindade. Deus quer partilhar a sua divindade, mas o ser humano, ele tentou ser Deus, assim como os anjos também tentaram ser Deus, sem Deus. E na verdade, Deus quer que nós cheguemos à divinização, mas com Deus. Então esse foi o grande pecado, tentar ser Deus sem Deus. E aí nós caímos no pecado original, e o pecado é um afastamento, um distanciamento, ou até mesmo rejeição de Deus e do seu projeto de vida, o seu reino do céu. São Paulo vai dizer que aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Isso é muito bonito porque isso explica inclusive um pouco a questão do mal, por que Deus permite o mal. Talvez Deus permite o mal porque ele consegue tirar do mal um bem maior. Santo Agostinho vai dizer, ó feliz culpa que mereceste tão grande Redentor. Ou seja, a graça de redenção de Cristo, ela é superior à graça de criação. Se não fosse o pecado de Adão, Cristo não nos teria resgatado. Então isso é muito interessante. A culpa, o pecado de Adão e de Eva, eles nos conduzem, que é o mal, nos conduzem a um bem, que é a graça da salvação, da redenção de Cristo. Tá bom? Iríamos falar um pouco mais sobre o pecado original, mas vamos deixar isso para uma outra catequese, uma outra oportunidade. Teria muito mais coisa para falar, talvez uma catequese sobre sacramentos no futuro, tá bom? Por favor, inscreva-se no nosso canal, precisamos atingir 1000 inscritos, tá bom? Dá o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo para que a gente consiga 1000 inscritos e assim conseguir transmitir as nossas celebrações ao vivo. Deus abençoe e muito obrigado por estar conosco.